Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos então ao capítulo 5, já a nossa sexta aula aqui do Clube do Livro. Estamos estudando o livro Métodos Criativos em Terapia do Esquema. E se você está acompanhando, está curtindo, mas ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve. Entra também lá no nosso grupo do Telegram, onde eu compartilho os resumos dos capítulos e interage também lá no canal, tá? Deixa sua sugestão, seu comentário aqui embaixo também e vamos lá. Bom, capítulo 5, quais são os princípios centrais da técnica de imagem? A gente sabe, para quem já conhece a terapia do esquema, que a técnica de imagem é um dos recursos que a gente utiliza aí tanto na fase de avaliação quanto de mudança, e é um dos principais recursos aí, junto com outros, né, com a reparação limitada, com a relação terapêutica, técnicas cognitivo-comportamentais, que a gente tem na terapia do esquema e que nos ajudam muito, muito, muito no trabalho com os nossos pacientes. Bom, o exercício com imagens, ele facilita o acesso às emoções. Funciona, eu gostei muito desse termo que os autores utilizaram aqui, como amplificador emocional. Então, na terapia do esquema, o exercício com imagens, ele vai ser utilizado desde a fase de avaliação até a conceitualização e a prática, né? A busca de mudança aí dos esquemas iniciais desadaptativos. A reescrita de imagens, que vai ser um pouco mais aqui do foco deste capítulo, e eu vou tentar explicar depois aqui o que é essa reescrita de imagens. Ela é um mecanismo poderoso que facilita a transição do insight intelectual para a mudança experiencial através das experiências emocionais corretivas. Então, esse acesso emocional, essa saída, essa mudança aí do intelectual para o emocional, é que faz com que esse recurso ele seja tão importante, ele seja um dos destaques na abordagem da TE, tá? Bom, o exercício com a imagem mental, ele inclui não somente os aspectos visuais, mas também a experiência sensorial. Então, aquilo que a gente sente pensando aí nos 5 sentidos. O cheiro, o som, a experiência sentida do tato, o paladar, o que a gente conseguir para poder aproximar essa experiência e deixá-la mais próxima ainda da realidade. Então, a gente usa os nossos 5 sentidos para poder criar e acessar a imagem mental. Então, estudos de imagem cerebral, eles indicam que quando a gente fecha os olhos e a gente imagina um evento ou uma ação, quase as mesmas representações neurais, elas são ativadas quando eventos ou ações são percebidos diretamente em tempo real, inclusive no córtex visual primário. Então, é por isso que é um recurso tão poderoso, porque essa vivência que a gente faz ao fechar os olhos e recriar uma cena, ou acessar essa cena, essa ativação é como se a gente estivesse vivendo aquilo, né, na realidade. Então, a teoria da equivalência funcional propõe que, assim como a percepção direta da ameaça, ela resulta na ativação de respostas corporais, então, se eu estiver aqui, eu vou ter uma reação, né, de perigo, se entrar uma cobra aqui, eu vou ter uma reação, e isso vai aumentar a minha adrenalina, minha frequência cardíaca. As imagens mentais também, que são baseadas em ameaças, elas operam por meio dos processos neurais que são equivalentes e estimulam também reações fisiológicas paralelas. As imagens mentais têm um impacto que é direto na emoção através dos aspectos fisiológicos e corporais da experiência emocional. Elas podem fornecer uma rota para componentes da memória sensorial de um esquema profundamente enraizado e, ao fazê-lo, fornecer uma oportunidade para poder mudar o significado codificado naquele evento inicial que contribuiu para o desenvolvimento do esquema. As técnicas baseadas em imagens, que são mais comuns na prática clínica, é a exposição por imaginação. Então, eu me exponho, né, revivendo, lembrando
algo que aconteceu, e aí essa exposição por imaginação, ela já é uma técnica mais bem estabelecida na terapia cognitivo-comportamental. Ela é utilizada para tratar transtornos que são baseados no medo, justamente por estimular esse processamento emocional e fazer uma dessensibilização, né, que ajuda a reduzir o sofrimento. E a gente tem também a reescrita de imagens, que ela tem sido mais aplicada como um recurso para eliciar, né, para poder provocar aí novos significados associados às imagens, baseado em eventos da memória ou imaginados, assim como também desenvolver novas imagens. E é um tipo de exercício que a gente utiliza bastante na terapia do esquema, tá? As técnicas baseadas em imagens, elas provocam uma mudança espontânea através de uma evocação. Então, a gente faz uma exposição a novas informações, trabalha também essa habituação ao medo, então eu me acostumar a entrar em contato com o medo nas imagens, e também a integração espontânea de imagens que são mais adaptativas, ou de memórias que foram previamente esquecidas. Então, como que isso acontece? A redução da imagem negativa através da competição da memória de trabalho é um dos mecanismos que nos ajudam, então, a mostrar o quanto isso é poderoso, o quanto esse exercício ele funciona. Por quê? Porque ocorre uma adição de atividades visoespaciais ao processamento baseado em imagens que vão competir pela carga cognitiva na memória de trabalho. Então, são executadas atividades aí ao mesmo tempo com a recordação de imagens angustiantes. Isso faz com que ocorra uma redução da vivacidade dessas memórias, né, que são mais angustiantes. Então, ocorre essa redução aí através dessa competição aí com a memória de trabalho, essa memória mais recente que a gente está trabalhando, né? O desafio ativo do significado esquemático através da escrita das imagens é uma oportunidade para a gente desenvolver novas perspectivas através da criação imagística de realidades alternativas, que são realidades mais adaptativas também, tá? Bom, como que ocorre a aplicação, então, na prática clínica? É dada uma instrução e dessa instrução a gente pode partir para um problema atual, a gente pode partir para o exercício do lugar seguro e a gente também pode partir para uma memória da infância. E ocorrem, então, inter-relações entre essas situações, que eu diria também. E a gente tem também o acesso, né, à aplicação dessa técnica em sonhos ou pesadelos. Eu vou dividir aqui com vocês a imagem. Então, como vocês podem ver aqui nessa apresentação desse slide, a partir de uma instrução, eu posso acessar, né, a partir, então, de um problema atual, do lugar seguro, da memória da infância, de sonhos ou pesadelos. E essas setas aqui, elas são para apresentar aqui, para mostrar para a gente como que a gente pode fazer uma interrelação desses acessos, né? Eu posso começar pelo lugar seguro, do lugar seguro ir para um problema atual. Ou eu posso começar de uma memória da infância, essa memória da infância me remeter a um problema atual, e eu posso depois retornar para o lugar seguro. Então, a gente pode alternar entre esses momentos, essas situações que seriam, então, um problema atual, uma memória da infância e o lugar seguro, que é um recurso muito importante para a gente poder acalmar, para poder tranquilizar ali, dependendo da ativação, né, da emoção no consultório. E tem também o uso de sonhos ou pesadelos, porque eles trazem esse acesso emocional mais vívido, mais intenso, que também possibilita que a gente parta deles para poder tanto acessar uma memória da infância quanto um problema atual. Então, essas são as nossas possibilidades de utilizar as técnicas de imagem na prática clínica. Neste capítulo, os autores trazem aí um protocolo de 3 etapas para poder fazer a reescrita de imagens.
que é através da recordação da memória da infância, a reescrita do adulto saudável e uma reexperiência, né, da criança na imagem, naquela imagem que foi reescrita, ela vai reexperimentar, né, de uma forma diferente aquilo que ela está reescrevendo. Então, como é que funciona? Na primeira parte aqui, que é essa primeira etapa, através da recordação da memória da infância. O paciente, ele vai recordar uma memória infantil que está relacionada a um esquema inicial desadaptativo e vai descrever isso partindo do ponto de vista da criança. O paciente, ele é solicitado a experimentar a memória perceptiva e emocionalmente, descrevendo a situação como a criança no tempo presente. Ela vai utilizar a primeira pessoa. Então, por exemplo, né, a instrução que a gente dá para o paciente é: na sua mente, veja a si mesmo como aquela criancinha, naquela situação inicial e descreva o que está acontecendo. Então, o paciente, ele vai fechar os olhos e ele vai falar: eu me vejo, né? Vou dar um exemplo aqui, estou me vendo numa escada, eu estou com 5 anos, estou com um vestido amarelo, estou com o cabelo preso. E o terapeuta, já tendo algumas informações, ele pode ir conduzindo essa imagem e vai perguntando também, né, o que que você está sentindo, se você pudesse pausar essa cena. Qual que é a sensação? O que está acontecendo no seu corpo? O que que você está pensando? Né, do que você precisa? Então, eu estou dando uma velocidade para essa explicação, mas não é o que ocorre quando a gente está fazendo o trabalho de imagens. Isso tudo é feito de uma forma devagar, só para vocês poderem entender aqui o que os autores trazem, como a gente trabalha isso, tá? No caso de trauma grave, esse acesso à emoção, ele fica restrito ao tempo que antecedeu o abuso ou trauma. Então, a gente nunca vai para a cena de fato. Antes de acontecer, a gente interrompe a cena para poder investigar, né, o que a criança estava sentindo, mas esse trabalho específico com traumas, com casos mais graves, ele vai ser trabalhado, pelo que eu vi aqui no livro, em capítulos posteriores. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente retraumatiza. Então, o terapeuta, ele tem que ter muita confiança, ele tem que ter muita segurança prática para poder, inclusive, fazer uso né, dessas técnicas na prática clínica. Então, este é o primeiro passo, aí, a partir dessa recordação de uma memória infantil. O paciente, ele vai partir ali, fechar os olhos e vai descrever como se ele estivesse vivendo naquele momento, no momento presente, aquela cena. A segunda parte é a reescrita do adulto saudável. O paciente, ele vai inserir dentro de uma imagem que foi traumática, uma emoção né, ou que teve uma vivência difícil ali, ele vai introduzir o seu adulto saudável. E o adulto saudável naquela cena, ele vai ser instruído a observar a imagem. Ele vai observar a criança naquela imagem. E aí a reescrita dessa cena vai ser de uma forma que, se não o adulto, mas uma outra figura que seja significativa e que traga segurança, ela é inserida nessa imagem. Então, pode ser uma pessoa que dê suporte, pode ser o terapeuta, pode ser uma figura que é forte, que traz segurança, e que inicialmente ela vai assumir esse papel de proteção, para, né, proporcionar conforto e segurança, e fornecer um treinamento adicional para o adulto saudável do paciente. Então, se a princípio, numa cena, o adulto saudável ele nem está desenvolvido, ele não consegue entrar ali para poder intervir e trazer proteção para a criança na cena, o terapeuta instrui, né? Traga o seu adulto saudável. Você consegue ver a imagem do seu adulto saudável nessa cena? O que que você vê acontecendo? Como que você pode manter essa criança segura? Como que você se sente, né? Quando você vê essa criança sendo tratada dessa forma? Tem alguma coisa que você gostaria de dizer ou de fazer nessa cena, né? Quando na posição de um adulto saudável, ao ver a criança, né? Você precisa se tornar maior ainda para poder conseguir gerenciar isso?
E aí o terapeuta ele vai estimulando então que o adulto saudável na cena faça isso, né? E que ele se pergunte ali como que você pode ajudar essa criança a se sentir compreendida e cuidada. Então, esse é um exemplo de como trabalhar essa inserção do adulto saudável na cena, principalmente se ele ainda não tivesse sido desenvolvido. Então, o terapeuta ele adota essa postura de treinador, né, entre aspas. E que seria um terceiro protocolo, é a criança reexperimentar a imagem reescrita. Então, o paciente, ele reexperimenta essa imagem, a imagem que foi reescrita, que foi reeditada, ele vai experimentar aquilo na perspectiva da criança. Então, percebendo como, ao mudar a cena, como que aquela criança se sente ao ser protegida, ao ser cuidada por um adulto. É importante, então, que seja, né, que a gente encoraje aquela criança, né, esse exercício ali, para que ele imagine quaisquer mudanças adicionais e que sejam necessárias para poder garantir que naquela reescrita da imagem ocorra um atendimento às suas necessidades. Então, se precisar fazer algo mais para garantir um aumento de uma sensação de segurança, de pertencimento, de apego, a gente acrescenta na cena também. Então, da perspectiva da criança, o paciente ele vai experimentar essa imagem reescrita com componentes adicionais. Então, em casos mais graves, o agressor, né, ele vai ser levado, se for algo mais grave mesmo, ele é levado para a polícia, né? A criança ela é abraçada, ela é tranquilizada. E a gente conduz aí para que ela se veja como que você se sente ao ver alguém cuidando de você, né? Como que isso te faz se sentir? Existe mais alguma coisa de que você precisa nessa cena? E estimula essa criança a pedir isso ao seu adulto saudável. Então, para poder encerrar, eu nem falei, né, mas esse capítulo ele é bem rapidinho aí, essa aula vai ser bem assim, papum. As dicas para os terapeutas, que é de praxe aí nos capítulos deste livro, os autores deixarem ao final, que é utilizar esse recurso das técnicas de imagem com pacientes que são muito desligados emocionalmente. É importante o terapeuta se atentar para uma ativação excessiva, ela pode levar a uma dissociação. Isso é um sinal, então, de que a gente deve retornar ao lugar seguro. Então, se você é um terapeuta iniciante, não faça acesso a imagens aí de reescrita, nem acesso às imagens infantis, sem antes ter trabalhado com o seu paciente a criação de um lugar seguro. A gente sempre começa pelo lugar seguro, até para o paciente ir se familiarizando com esse tipo de exercício e o próprio terapeuta também, tá? Quando o paciente ele não encontra uma memória, pode ser que isso aconteça. É importante, então, que o terapeuta ele vá indo devagar, que ele introduza aos poucos, né? Uma forma, então, aí é alternar com as imagens do lugar seguro. Você vai introduzindo isso devagar, porque pode ser que se você pedir de cara ali, esse acesso lembre, né? Lembre de uma memória difícil, o paciente ele não vai se lembrar. Então, a gente tem sempre que ter isso em mente quando a gente vai fazer o uso da técnica de imagem, tá? E um outro ponto que pode aparecer aqui, que eles deixam como dica, é a lealdade aos cuidadores exigentes e críticos. Então, pode ser que ao tentar recriar uma cena, e você tentar, né, direcionar ali para combater os pais críticos, exigentes, punitivos, ocorra essa lealdade. Então, a criança, ela não deixe que isso aconteça, tá? Então, o que é trabalhado com o paciente? A gente trabalha, então, essa diferença entre uma lealdade, que ela é adaptativa, e aquela que é desadaptativa. Então, proteger uma figura que muitas vezes te fez muito mal ou exigiu muito de você, não vai ser adaptativo em alguns casos, então a gente trabalha isso, essa questão dessa lealdade. A gente explica também o valor da sobrevivência para a criança, então qual que foi a importância, né, desse cuidador que foi mais exigente e crítico, porque muitas vezes o eu crítico,
ele tem essa função de sobrevivência. Então, assim, você sobreviveu, você conseguiu chegar até aqui por ter essa voz que exigia muito. Então, a gente traz muito esse aspecto de sobrevivência, tá? É importante reforçar isso, porque tem uma importância, né? Tem uma função, essa voz, esse lado, né, do paciente. O outro ponto é que a reescrita, ela é sempre dirigida ao comportamento, não é a figura dos pais, né? E também não é um foco nos pais hoje, na figura dos pais hoje, é o comportamento. Então, este comportamento que esta pessoa adotou lá no passado e não hoje, tá? É muito importante a gente pontuar isso, porque é algo que vai ativar aí essa lealdade, né? O não, você não pode falar assim com ele, é algo que a gente vê com bastante frequência, inclusive, né? Então, isso é trabalhado com o paciente, tá? À medida que a gente for observando essa lealdade. E o paciente, a gente pode sempre lembrar isso, que eu estou fazendo uma reescrita, que é um exercício de imagens, mas que hoje, na vida atual, ele tem a liberdade de poder escolher como que ele vai se relacionar com os cuidadores ou com essas figuras na vida atual. Isso foi o que aconteceu lá atrás, foi um comportamento que, né, que teve um impacto aí, e que talvez tenha até hoje na sua vida, mas que hoje nada impede ele de escolher como que ele vai se relacionar com essa pessoa, tá bom? Um outro ponto, se o paciente ele sentir medo das consequências futuras, né? Ah, eu vou fazer esse exercício e aí o que que vai acontecer? Então é importante que o terapeuta ele questione, né, sobre o potencial desses medos, né, o porquê deste medo e construa medidas de segurança. Dentro desse medo, o que que você imagina que possa acontecer e a gente vai tentar assegurar, então, o máximo de segurança que a gente puder dar para poder conseguir fazer esse exercício, tá? E um outro ponto que pode aparecer é que se o paciente sentir medo de perder o controle sobre a raiva, então a gente explica para ele que, na verdade, fazer o exercício vai melhorar, é uma forma de expressar de uma maneira mais apropriada a raiva e verificar qual que é a emoção que está por trás da raiva. Então, se o paciente trouxer este medo também, a gente explica isso para ele, né? Uma forma de psicoeducar e conseguir uma maior adesão, né, deles aí ao exercício. Então, por isso que é sempre importante a gente lembrar da importância, né, do próprio terapeuta se submeter a um processo, a uma supervisão, a um treinamento, para que ele possa experienciar aquilo e saber exatamente o que que o seu paciente está sentindo, tá bom? Pessoal, era isso. Esse capítulo foi bem breve, mas ele é muito, 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 muito importante. E se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar lá no Telegram, tá bom? Se vocês curtiram, comentem aqui, deem um like, compartilhem com alguém que vocês acreditam que também vão se beneficiar desse conteúdo. E eu vejo vocês daqui a 2 semanas. Até mais.